Olá, você tem 15 minutos para Deus? Estamos voltando para o nosso encontro conforme combinado. Uma vez por semana vamos nos reunir nesse lugar para que possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos continuar a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero já estar lendo com você o capítulo 2, do versículo de 1 a 8. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, nos colocamos na Tua presença, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar clareza de expressão. Fale por nós, Senhor, e que as pessoas que nos ouvem nesse dia possam estar entendendo perfeitamente a mensagem que o Senhor nos passa através desses versículos. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, nesses versículos nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação. Ele fala para Timóteo a respeito da importância da oração e que ele não pode, em hipótese nenhuma, deixar de orar. A oração, ela é algo assim muito de especial. Ela é um instrumento que alcança qualquer lugar. Não existe barreiras, não existe fronteiras. Se eu estiver orando para alguém que está do outro lado do mundo, pedindo para que Deus envie socorro para ela, porque ela está necessitando de alguma coisa, Deus estará imediatamente providenciando esse socorro. A oração é algo muito importante, que ela funciona como uma chave, ela abre todas as portas. Mas a oração, ela só é ouvida por Deus quando a pessoa que ora se coloca diante de Deus em condições de humildade, de simplicidade, pedindo perdão por todos os seus pecados, até porque a palavra diz que se as nossas orações não são ouvidas, é por causa das nossas transgressões. Então nós sabemos que uma oração intercessora, o intercessor, ele necessariamente tem que ter uma vida em santidade, né? O pecador, o ímpio, até o ímpio Deus ouve se ele estiver orando por si próprio, para pedir perdão para Deus seus pecados, para pedir a salvação. Mas aquele que intercede, ele tem que ter uma vida de santidade. E aqui também esse conselho que Paulo dá a Timóteo serve para nós. Porque eu, como intercessora, eu estou sempre muito preocupada com a minha conduta, com a minha vida, porque eu sei que a hora que eu tenho que orar por muitas pessoas, e eu sei que se eu não tiver buscando santidade, não tiver de mãos limpas, de coração puro, eu vou orar e a minha oração não vai chegar até a sala do trono, Deus não vai me ouvir. Mas Ele ouve quando um justo ora. A palavra diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então ele pede para que Timóteo ore.
E é interessante que ele fala aqui, né? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, a oração, para quem que nós devemos orar? Então, primeiro nós devemos entender que orar é falar com Deus. Orar não se trata de nenhum verso, de nenhuma poesia, de nada que foi escrito, decorado para você ficar repetindo. Até porque isso não teria finalidade nenhuma. Mas a oração nada mais é do que falar com Deus. E quando nós vamos falar com alguém, o que nós fazemos? Nós abrimos os nossos corações e falamos com aquela pessoa de tudo que pensamos, de tudo que sentimos, de tudo que precisamos pedir, de toda orientação que queremos dar. Então, falar com Deus é orar. Falar com Deus é se colocar na presença de Deus Altíssimo, do Senhor nosso Deus, e abrir o nosso coração. Mas nós sabemos também que a oração ela se dá assim. A nossa oração chega até a sala do trono, chega até o céu, chega até o Deus Pai. De que forma? Através do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Nós sabemos que Cristo é um único mediador entre o céu e a terra. Há um só Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, sempre que nós vamos orar, nós devemos pedir ao Pai, orar ao Pai, entrar na presença do Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus ensinou seus discípulos a orar. Nós aprendemos a orar com aquela oração modelo do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então nós elevamos o nosso pensamento a um Deus Altíssimo, um Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Nós devemos sempre falar com o Pai, entrar na presença do Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é poderoso e Ele abre as portas do céu para nós. O Espírito Santo é que se encarrega a nos levar até Jesus. O Espírito Santo aqui na terra é quem leva as nossas orações até Jesus, que junto ao Pai no céu intercede por nós. E a palavra diz que o Espírito Santo, quando nós não estamos sabendo pedir, mas nós estamos cheios do Espírito, nós estamos querendo falar com Deus, estamos necessitando, mas não temos nem palavras para nos expressar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se nós quisermos alcançar alguma graça de Deus, só existe um mediador entre o céu e a terra. E esse mediador é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. No Velho Testamento, nós sabemos que existia a pessoa do sacerdote e a pessoa do sumo sacerdote. Jesus ainda não tinha vindo à terra e o papel desse sacerdote era ser intercessores, né? Eles intercediam pelos pecadores. E os pecadores então iam lá, levavam um animalzinho para o sacerdote e ele fazia um holocausto, um sacrifício, e o pecado era perdoado e o pecador se aproximava de novo de Deus. Mas Jesus, quando morreu na cruz, isso tudo deixou de ter sentido e significado. Por quê? Porque ele veio como Cordeiro Santo, ele fez esse sacrifício, ele morreu por nós. Diz a palavra de Deus que a hora que ele estava ali na cruz e foi rasgado o seu peito, rasgou-se o véu do templo, que simbolicamente queria dizer que aquele sumo sacerdote que entrava dentro do lugar santíssimo para interceder por ele e pela nação, já não existiria mais, porque agora nós teríamos acesso direto ao Pai, através dele. Então Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote, é o único mediador entre o céu e a terra. Eu sei que muitas pessoas buscam muita forma de tentar chegar até Deus, mas isso é porque eles ainda não conhecem a verdade. A própria palavra diz, conhecereis a verdade, que é a palavra, conhecereis a verdade e você será liberto
Liberto do quê? Das mentiras, das enganações, das instruções erradas, da má educação cristã, porque nós estamos muito certos disso. A Bíblia é muito clara. Só existe um mediador entre o céu e a terra. Por que você vai a outras pessoas? Por que você tenta pedir alguma coisa, falar com o Pai através de outros que não seja Jesus? Até porque Deus não vai ouvir. Mas você pode até dizer, mas eu tenho recebido graças através de outros mediadores. Mas não tem. A palavra diz que não tem outros mediadores. Você tem recebido a graça de Jesus pela sua grande misericórdia. E porque você ainda não conhece a verdade. Por quê? Porque Deus não conta o tempo da nossa ignorância na palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, aí não resta a menor dúvida. Então, quando nós oramos, nós temos que orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, somente Ele, é que pode interceder por nós junto ao Pai. Não tem outro intercessor. Outra coisa é que também Ele pede aqui, que nós possamos fazer orações pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Meus amados, nós temos que orar por todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. Aqui nós não temos rei, mas nós temos presidentes, governadores, prefeitos, os nossos chefes nas empresas. Por que nós temos que orar por essas pessoas que estão na direção, no comando? Porque as decisões que eles tomam afetam a nossa vida. Direta ou indiretamente afetam a nossa vida. E nós temos uma preocupação muito grande é que essas mudanças, essas coisas que venham a afetar a vida das pessoas, elas não venham trazer prejuízo, principalmente para aqueles menos favorecidos nas sociedades. Porque a gente sabe que há um interesse muito grande, econômico, na classe política, naqueles que governam, naqueles que dirigem. Então, nós temos que orar pedindo para Deus, nós devemos sempre pedir para que Deus coloque, porque nenhuma autoridade é instituída sem que Deus permita. Então, nós temos que orar pedindo para Deus que não permita que aquelas pessoas que têm de alguma forma comando na nossa vida sejam ímpios, que sejam homens, mulheres de Deus, pessoas tementes a Deus. Até porque essas pessoas vão fazer coisas em benefícios do seu próximo e não apenas tirar proveito da posição em que eles ocupam. Aí então nós teremos mais paz, mais tranquilidade, mais justiça social, melhor distribuição de renda, mais empregos, uma vida tranquila. Então nós temos que estar sempre orando por essas pessoas, para que começando pelo nosso país, indo para o nosso estado, para a nossa cidade, para as empresas que nós trabalhamos, nossos chefes, na nossa casa, o cabeça ali da casa, para que a gente possa ser bem-sucedido. Porque nós temos um Deus de prosperidade, nós temos um Deus provedor. E quando nós invocamos o seu santo nome, Ele nos ajuda, Ele provê, Ele nos socorre nas nossas necessidades. Mas para isso é preciso que a gente permaneça firme, orando na presença de Deus. É uma coisa impressionante como Deus move as águas em favor daqueles que oram. Amém? Então, e ele diz também aqui que quero que todos os homens orem todo o tempo, em todo lugar, dando ação de graças e dando glória a Deus. Então vamos orar, irmãos, vamos orar sempre. Vamos orar para pedir direção para Deus em tudo que vamos fazer. Fale com Deus. Quanto mais você falar com Deus, mais acesso você tem a Ele. Mais íntimo dele você fica.
assim como os nossos amigos. Se nós deixarmos de conversar, a nossa amizade vai esfriando, não é verdade? Então ore, ou seja, fale muito com Deus, amém? Que Deus o abençoe. Nós já estamos encerrando e eu aguardo você na próxima semana, que nós ainda estaremos dando continuidade a este livro, que é a primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Amém? Deus o abençoe.